Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai recriar a interface do Pipefy, então eu vou fazer toda essa parte de estilização, a gente vai criar esse header, esse board, vai criar as listas, esses cards que a gente tem aqui dentro, e eu acho que o recurso principal dessa aplicação na questão do React vai ser a parte de drag and drop. Então a gente vai poder, por exemplo, arrastar esses cards de uma posição para outra lista, por exemplo, arrastar eles aqui entre, selecionar a ordem deles dentro da lista também. Então, basicamente, essa vai ser a funcionalidade principal na parte do React. Eu geralmente estou fazendo esses quadros de recriando a interface utilizando o React Native, utilizando projetos mobile, mas hoje eu resolvi trazer também essa parte para os projetos web. Eu acho que vai ficar bem legal, então se você curtir, provavelmente deixa um comentário aí embaixo, que daí eu vou trazer mais alguns exemplos de interface que a gente pode recriar aqui utilizando também o React Web, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar um projeto. Eu vou estar utilizando o Create React App. Eu vou chamar esse projeto de Rocketfy, tranquilo? Aqui eu vou aguardar esse projeto criar e aí a gente já volta. Agora aqui com o projeto criado, eu vou acessar a pasta, Rocketfy, vou abrir no VS Code, tranquilo? Aqui ele abriu uma pasta que eu tinha antes, deixa eu fechar e abrir de novo. Beleza, já está aqui a pastinha, eu vou deletar esse readme, dentro do SRC eu vou deletar o CSS, o teste, outro CSS, SVG, Service Worker, vou deixar só o index e o app. Vou remover também as importações aqui, Service Worker, CSS, deixa eu tirar tudo isso aqui que não é necessário. No app também, vamos remover CSS, logo, vou tirar tudo aqui, vou deixar só a div app mesmo, tranquilo? Agora aqui no public vou remover o favicon, o manifesto, e dentro do index eu posso remover aqui a importação do favicon, o theme color, posso remover tudo isso aqui, deixar só o title, e aqui eu vou escrever Rocketfy. Aqui posso remover esse comentário também para ficar menor o conteúdo, tranquilo. Feito isso, a gente já está pronto para continuar. Eu vou rodar agora um yarn start aqui dentro da aplicação e agora a gente já pode começar a desenvolver ela em si. Deixa eu aguardar esse yarn start rodar, ele vai abrir aqui no meu navegador. Beleza, aqui já está agora localhost 3000, Rocketfy e agora a gente já pode continuar. Show de bola aqui dentro do projeto. Agora a primeira coisa que eu vou fazer, como eu não vou utilizar CSS diretamente, eu vou utilizar Styled Components, eu preciso instalar o Styled Components, que vai ser a lib que a gente vai utilizar para estilização. Com esse Styled Components instalado, eu vou começar primeiro criando aquela estilização global que a gente tem na nossa aplicação, para aplicar alguns estilos globais mesmo. Eu crio uma pastinha styles dentro de um arquivo global.js, e aí aqui de dentro do Styled Components, eu vou importar um cara que se chama Create Global Style, tranquilo? Aqui de dentro, agora eu posso dar um Export Default, Create Global Style, e aqui dentro eu vou adicionar as nossas estilizações globais aí da aplicação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso importar uma fonte diferente. Eu vou estar utilizando a fonte Roboto, beleza? Eu posso acessar aqui o site do Google, procurar por Roboto. Aqui embaixo eu seleciono ela. E aí, aqui em Customize, eu vou selecionar os tamanhos regular, 400, e o medium, 500, beleza? São os dois formatos que eu vou utilizar. E aí, aqui dentro de Embed, eu seleciono a opção Import, que é para eu importar essa fonte pelo CSS, não pelo HTML. E aí, já jogo aqui dentro o meu Create Global Style, e aí agora eu posso sair utilizando essa fonte. Agora, em todos os elementos, uma coisa que eu faço sempre é retirar a margem, retirar o padding, retirar o outline, e eu dou um box sizing, border box, para que o padding e o margem eles não extrapolem a altura e largura do elemento. E agora, no HTML, no body e no root, que são todos os elementos que ficam por fora de qualquer outro elemento da minha aplicação, e esse root aqui é esse root que fica aqui no nosso index.html, eu coloco um height 100%, beleza? Assim, ele vai ocupar no máximo e totalmente 100% da altura da tela. Isso aqui é bem legal, porque ele vai evitar a gente ter qualquer scroll bar desnecessário, também vai permitir a gente ocupar a altura toda, algum elemento da tela, que é o que a gente vai fazer com as nossas listas aqui dentro. Nessas listas eu quero que elas ocupem a altura total do projeto. E aí, se eu precisar trabalhar com algum tipo de scroll, por exemplo, como o Pipefy tem aqui scroll, por exemplo, dentro das listas, né, que ele pode dar scroll nas listas, aqui eu não tenho porque ele tá a tela menor, eu utilizo uma ferramenta de scroll separada, como por exemplo o React Perfect Scroll Bar. Aí eu consigo deixar o efeito de scroll, a estilização do scroll, igual entre Windows, Linux, Mac, independente do navegador. Isso aqui também é bem legal. Dentro do body aqui da minha aplicação, eu vou botar a fonte com 14 pixels, Roboto, e se por algum motivo ele não conseguiu carregar a Roboto, eu coloco sans serifa, beleza? O background aqui da aplicação que eu copiei lá de dentro do Pipefy é ECF1F8, que é uma cor tipo gelo assim, a cor padrão 333, e aqui eu também sempre coloco esse WebKit Font Smoothing Anti-Aliased, que é basicamente para ele deixar a fonte um pouquinho mais detalhada dentro do Chrome. Se a gente não coloca isso aqui, a fonte ela fica meio pixelizada, assim, eu não gosto muito não. E aí, a minha UL da página, eu vou botar todas elas sem as bolinhas, com o list style none, porque aqui os meus cards, nessas listas, elas vão ser UL, e aí eu não quero aquela bolinha, então eu aplico isso aqui em todos os elementos, geralmente na minha aplicação.
Tranquilo. Agora que meus estilos globais estão definidos, eu preciso importar esses estilos globais aqui no componente principal da minha aplicação, que hoje é o app. Então, vou importar de dentro de styles/global. Tranquilo? E eu vou colocar aqui, como é o único elemento que eu tenho, o único componente que eu tenho ainda na minha aplicação, eu posso colocar aqui como o único componente retornado do meu app. Beleza? Salvando isso aqui, voltando lá para a aplicação, a gente pode ver que o fundo já trocou agora. Não dá para perceber muito bem, porque ele é quase branco, mas ele já mudou aqui, ele já está com fundo na cor gelo, vamos dizer assim. Então agora a gente vai precisar começar a criar os componentes da nossa aplicação. Então, como eu já tenho um pouquinho de experiência com React, vendo essa tela do Pipefy, eu já consigo determinar mais ou menos quais são os componentes que eu vou criar na minha aplicação. E aí você pode estar se perguntando, Diego, como que tu faz para decidir quando que tu vai criar um componente novo ou quando que tu vai manter, vamos supor, no mesmo componente? Geralmente eu crio um componente novo quando eu entendo que aquele pedaço de código ele pode ser desconexo do resto da aplicação sem atrapalhar o restante do funcionamento da aplicação. Então, por exemplo, o header aqui da aplicação, se eu deixar ele separado do componente, sei lá, da minha lista aqui de cards, né, da minha lista aqui do Pipefy, tem algum problema? Ele vai sofrer algum tipo de problema por não estar conectado com esses caras? Não, ele tem um funcionamento próprio, vamos dizer assim. Então, eu separo ele da aplicação. Então, sempre que a gente conseguir separar o nosso código em pequenas partes de código que fazem sentido, aí são esses os nossos componentes. Então, aqui eu consigo visualizar basicamente 4 componentes. O nosso header, beleza? O nosso board, que contém todas essas listas. Cada uma das listas eu também vou colocar em um componente. E também cada um dos cards eu vou colocar dentro de um componente. Então, são 4 componentes. Se eu sei contar, eu acho que é isso aí. Então, esses componentes eu vou criar onde? Eu vou criar uma pastinha chamada Components, aqui dentro de src. E aqui, eu sempre crio o componente com uma pasta e um arquivo index.js dentro. É a forma que eu gosto mais de utilizar. Então, vamos começar pelo header, que assim a gente já cria ele e já parte para a estilização dele mesmo para ver como é que vai ficar. O nosso header, eu vou utilizar aqui o snippet RFC para ele criar esse React Functional Component, que é um componente escrito no formato de função. E aqui eu já vou tirar esse comentário aqui dos styles, porque eu vou utilizar esse container, que vai ser um estilo que eu vou criar do Styled Components. Vou criar o arquivo chamado styles. E aqui eu tenho um snippet da Rocket City chamado Styled React. Tranquilo? Ele vai criar essa estrutura aqui. Tranquilo? Aqui agora dentro do meu container, eu vou colocar um H1, que vai ser a minha logo. Eu vou escrever Rocketfy. Show de bola, agora dentro do meu container eu já posso começar a trabalhar com a estilização que esse header vai ter. Então, a primeira coisa, eu vou setar uma altura máxima, uma altura fixa para ele, de 80 pixels. Eu vou dar um padding nas laterais de 30 pixels. Vou botar a cor de fundo dele, o roxo da Rocket City. A cor que ele vai ter dentro dele, branco. Aí eu vou dar um display flex e um align item center para que ele centralize verticalmente todos os elementos que tem dentro desse header aqui, tranquilo? Agora eu vou importar esse header dentro lá do nosso app. Então, venho aqui dentro, import header from, e aqui eu importo de components /header, tranquilo? E aqui tem várias formas de eu retornar esses dois componentes. Se eu tentar colocar o header aqui diretamente, ele não vai deixar, porque ele precisa que tenha um elemento englobando esses dois elementos. E aí eu poderia colocar uma div aqui por fora, mas colocar uma div aqui por fora vai atrapalhar a minha estilização, porque essa div ela é um elemento que vai ser exibido lá no HTML da nossa página. E aí tem duas formas de eu contornar isso. Uma delas é eu colocando o retorno de um array aqui, então eu posso colocar dessa forma, e aí eu coloco por vírgula os dois elementos, só que eu não gosto muito dessa sintaxe, eu acho muito ruim para trabalhar depois com mais elementos aqui, fica muito ruim essa vírgula aqui no meio. Então o que eu faço? Eu utilizo o fragment do React. O fragment do React, ele é basicamente uma div, só que ele não vai aparecer dentro do HTML. Então a gente só faz isso aqui, deixa eu tirar essa vírgula, e agora a gente pode englobar mais elementos aqui dentro, sem perder a nossa estilização, vamos dizer assim. E aí o Global Style eu sempre deixo como último elemento aqui dentro da nossa aplicação. Vou salvar, volto lá para o meu código, dentro do Rocketfy, e já está lá o nosso header, com fundo roxo e tudo mais. Agora a gente precisa começar a trabalhar no nosso board, na listagem, nos cards e tudo mais. Então, aqui dentro do Components, eu vou criar o board, com o arquivo index.js, vou criar o list, com o arquivo index.js, e vou criar o card com o arquivo index.js. Tranquilo? Dentro desses caras, também posso criar um styles.js, dentro de cada uma dessas pastas desses componentes, porque a gente vai precisar estilizar também cada um deles, né? E agora, em cada um deles, no index.js eu vou utilizar o RFC, só para ele criar esse componente vazio, né? Com o snippet da Rocket City. E agora, no style, eu vou dar styled React,
e vou também copiar o mesmo conteúdo dentro de cada um dos styles que a gente acabou de criar. Vou fechar todos esses arquivos e a gente vai começar a trabalhar primeiro aqui dentro do board, tranquilo? O board, por si só, ele não vai mostrar nada. Mesmo que a gente estilize ele, adicione algum tipo de padding, qualquer tipo de estilização, ele não vai mostrar nada, porque o nosso componente de board, ele é repleto por listas, né? As listas, sim, que elas vão ter mais estilização, vão começar a mostrar alguma coisa aqui pra gente. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro desse board, eu já vou colocar o container dele por fora. E aí, aqui dentro, deixa eu tirar o comentário do container, eu vou importar a nossa lista, que é o componente que vai ter algum tipo de conteúdo, e eu vou mostrar umas 4 listas aqui dentro. Vou botar aqui umas 4 listas, beleza. Vou salvar aqui agora, e agora a gente vai lá dentro do componente de lista, montar algum tipo de HTML aqui dentro. Eu sempre coloco o container por volta, isso aqui é basicamente uma estrutura que eu sempre sigo, colocar esse container da estilização por volta. E aí aqui na nossa lista, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um header para essa lista. O header da nossa lista, ele vai guardar essas informações aqui, ó, o título da lista, e também pode ser que a lista tenha um botãozinho para o usuário adicionar novos cards ali dentro. Então aqui no header, eu começo com o título da lista, que eu vou botar no H2. Por enquanto eu vou escrever tarefas, depois a gente vai tornar isso aqui mais dinâmico. E aí, aqui eu vou colocar por padrão o botão em todas as listas. Depois a gente faz uma condição aqui dentro, quando a gente tiver dados mais reais. E agora aqui dentro do botão, a gente tem um ícone, né? A gente tem esse íconezinho de mais. A gente poderia colocar um caractere, mais, por exemplo, só que vai ser vai ser um pouco difícil a gente saber se a nossa fonte vai ficar da mesma forma que eu gostaria que esse ícone. Então, geralmente nesses casos, quando eu preciso utilizar algum ícone no React, eu utilizo o pacote React Icons, que ele é um pacote que ele vem com a maioria da gama de fontes de ícones que a gente tem na internet. Então, por exemplo, fonte Awesome, Material Icons, Ionicons e por aí vai. Todos esses ícones estão aqui dentro. Para isso, basta eu importar, e aqui eu utilizo chaves porque eu posso importar um ícone por vez, eu não posso importar todos para não pesar o meu bundle, né? E aí eu vou importar isso de dentro de React Icons, e aqui quando eu aperto barra, vem todos os pacotes de ícones. Por exemplo, Material Design, fonte Awesome, por aí vai. Um que eu estou utilizando bastante é o Material Design, porque os ícones do Material Design, eles têm sempre o mesmo tamanho. Não importa se um ícone é um pouquinho mais largo que o outro é um pouquinho mais curto, vamos dizer assim, todos eles ocupam o mesmo espaço dentro da nossa aplicação. Os do fonte Awesome, por exemplo, eles têm tamanhos de largura e altura diferentes, e isso geralmente no layout fica bem difícil de controlar. Então aqui do Material Design, todos os ícones começam com MD, e aí o nome do ícone vem logo depois. O que eu quero aqui, ele se chama MD Add, que é basicamente só o íconezinho do sinal do mais ali. E agora o tamanho e cor desse ícone eu poderia controlar pelo CSS, porque ele é um SVG, mas eu posso controlar também através de propriedades aqui dentro. Então o tamanho dele eu vou dar 24 e a cor FFF, até porque ele vai estar dentro de um botão azul, então já está mais do que ótimo. Vou salvar aqui agora, por enquanto na minha aplicação não vai aparecer nada, porque lá no meu app faltou eu importar o meu board, que é o componente que vai ter todas as informações da minha aplicação. Colocando o board aqui dentro do app da minha aplicação e voltando lá para o Google Chrome, eu posso ver que ele já mostrou ali as 4 listas de tarefas, claro, sem estilo nenhum, mas a gente vai começar a trabalhar nesse estilo agora. Agora o que eu vou fazer aqui na aplicação para a gente começar a visualizar os dados, vamos dizer assim, mesmo sem estilização, para começar a visualizar mesmo, eu vou dar uma criada aqui, uma estruturada no nosso componente card. Então a lista ela vai renderizar vários cards, por isso eu vou importar o card aqui dentro também. Beleza? E esses cards, eles vão ser list itens, então eu vou colocar eles dentro de uma UL, e aí eu vou replicar também, pode ser 5 cards, pode ser, tá bom já. Aí dentro do card aqui, nós vamos ter novamente o container. Beleza? Esse card aqui, ele vai ter um header. Esse header nada mais é do que simplesmente esse lugarzinho onde vão ficar essas labels, que aqui, por exemplo, tem a urgência, mas pode ser label de projeto, label pode ser qualquer coisa, né? E aí dentro desse card, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar várias labels. Eu vou colocar uma só aqui, na verdade eu vou criar um componente novo, né, chamado label, que vai ser um componente estilizado, no fim ele vai ser um span, e aí eu vou passar uma propriedade para ele que é color, que aqui eu posso passar a cor de fundo dessa label, por exemplo, 715.9C1. E aí aqui poderia você passar um title para botar um tooltip quando o usuário passa o mouse por cima, mas eu não vou fazer isso aqui não. Além disso do header, eu vou colocar um P, que vai ser o conteúdo do card, e aqui eu posso copiar mais ou menos um conteúdo aqui, ó, vamos copiar isso aqui, ó, fazer migração completa de servidor. Beleza, vou colocar isso aqui. E agora, além do P, a gente vai ter uma imagem que é o avatar do usuário. Eu tenho esse avatar aqui, o meu avatar, na verdade, é armazenado aqui dentro, então eu vou copiar o URL para o meu avatar. Você pode colocar qualquer URL de avatar aqui dentro. Se você não quer colocar não tem nenhum URL, tem uma API que se chama adorable.io, se eu não me engano, que ele cria... não é isso aqui, avatar adorable, deixa eu ver se eu acho aqui.
É esse aqui, avatars.adorable.io. Ele tem basicamente uma APIzinha que você pode gerar esses avatares muito malucos aqui, ó. Ele tem até borda arredondada, tamanho. Eu gosto bastante de utilizar esse aqui nos meus projetos, fica um efeito bem legal. E aí, então, você pode utilizar aqui dentro. Tranquilo, agora com isso aqui, meio estruturado assim, a única coisa que eu tenho que fazer aqui no estilo do card é criar uma constante label também, que é um styled span. Senão ele vai dar erro porque esse componente não existe. Vou salvar aqui agora, salvo o card também. Volto aqui pro Google Chrome e a gente pode ver que aparece vários Diegos aqui multiplicados em 1000 aqui. Tranquilo. Agora, além disso, o que a gente vai começar então é dar uma estilizada no nosso card. Vamos começar pelo card e depois a gente parte para a lista. Então, aqui dentro do nosso card, a primeira coisa que eu vou fazer para ele começar a tomar forma, vamos dizer assim, é pegar a IMG que tem dentro dele e eu vou dar uma largura de 24 pixels, uma altura de 24 pixels e um border radius de 2 pixels e um margin top de 5 pixels. Eu só fiz isso porque a imagem é a coisa que estava mais estrachada aqui na nossa tela, assim ela já dá uma melhorada, a gente já começa a visualizar os elementos com mais calma, ver onde que eles se aplicam e tudo mais. Agora eu vou voltar para a estilização lá da nossa lista. Vamos terminar a estilização da lista antes, depois a gente volta aqui para o card e faz ele ficar bem massa. Então na nossa lista no container, eu vou dar um padding 0,15 pixels, eu vou fazer ela ocupar a altura 100%, e aqui no flex eu vou dar 0,0320. O que é isso, Diego? O que é esse flex 0,0320? Basicamente, esse flex ele é a união de 3 estilizações, de 3 propriedades do CSS que se chamam flex grow, beleza? Tem o flex shrink. Deixa eu botar um número aqui, senão ele não deixa pegar o IntelliSense, beleza? Flex shrink. E ele tem o Flex Basis, que no meu caso aqui é 320 pixels. Se eu tivesse escrito nesse formato aqui, esse conteúdo, daria na mesma, beleza? O Flex Grow, ele determina basicamente a habilidade de um componente esticar mais do que necessário. Então, por exemplo, um componente geralmente ele tem uma largura definida, um elemento na minha tela. Só que ele pode esticar, caso o conteúdo, por exemplo, dele seja maior do que aquela largura, ou se ele precisar esticar. Se eu colocar um aqui, o que ele vai fazer? Ele vai esticar para ocupar todo o espaço possível. Se eu colocar 2, ele vai ocupar 2 vezes mais espaço do que os irmãos dele, do que os outros componentes que estão na mesma linha, vamos dizer assim. No meu caso, eu coloquei 0 porque eu quero que ele tenha uma largura fixa e essa largura que vai ser utilizada do começo ao fim, ele não pode esticar. E o Flex Shrink determina a possibilidade desse elemento reduzir, ele encolher. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 1, se eu reduzir a tela muito, a minha lista aqui ela vai reduzir junto, ela vai tentar ocupar o mínimo de espaço possível para caber tudo em tela. Se eu coloco 0 aqui, não, ela vai permanecer com a mesma largura e vai gerar uma barra de rolagem daí. Então, aqui, e o Flex Basis, ele determina, vamos dizer assim, o tamanho base desse elemento. No caso, eu utilizei 320 pixels. Como que ele sabe que esse 320 pixels aqui é largura e não altura? Porque o elemento que está aqui por volta da minha lista, que é o board, no caso aqui, ele vai ter um display flex. E aí, por padrão, ele tem o Flex Direction Row, beleza? E não o Flex Direction Column. Então, ele vai seguir os elementos de forma horizontal. Ou seja, a partir desse momento, o Flex Basis, ele determina a largura. Se o Flex Direction do meu board aqui tivesse column, ele determinaria a altura do nosso elemento, tranquilo? Eu vou salvar aqui o meu board, que eu esqueci de estilizar, tem que adicionar algumas estilizações aqui nele. E posso salvar o meu list aqui também. Voltando para o Google Chrome, eu posso ver que as minhas tarefas aqui já ficam uma ao lado da outra. E agora a gente tem que dar uma estilizadinha aqui no meu board, que eu esqueci. Então aqui nos estilos do board, só porque é bem rapidinho, eu vou botar um display flex, um padding de 30 pixels em cima e embaixo, e a altura dele, eu vou fazer um calc de 100% da altura do meu elemento, do meu documento, menos 80 pixels do header, que é o quanto ele ocupa. E aí ele vai ocupar toda essa altura aqui. Por que eu ocupei essa altura toda? Porque eu vou querer mostrar uma bordinha, e eu não quero mostrar a borda aqui na lista só do tamanho que a lista fica, eu quero mostrar do começo até o fim. Então eu preciso que todos os elementos por volta dessa lista estejam ocupando toda a altura do meu componente para que ela também possa ocupar toda a altura. Por isso que lá nos meus styles, lá eu defini esse height 100%, senão eu jamais conseguiria fazer isso aí. Tranquilo? Agora que a gente estilizou o nosso board, então, vamos partir aqui para a estilização da nossa lista. Na lista, então, eu vou remover esses flex aqui, porque está tudo duplicado. Isso aqui já mata todas aquelas outras estilizações. E agora eu vou ensinar uma técnicazinha no CSS que eu utilizo bastante. Vamos supor que eu queira aplicar um estilo somente do segundo item para frente, né? Só da segunda lista para frente. Uma coisa que eu posso utilizar aqui tem aquele first child, né? Mas a gente não tem o end child também, que a gente pode utilizar. Mas tem uma outra técnicazinha que é botar o e comercial, mais, que significa um elemento que precede div. Beleza? Então, o que eu tô falando? Eu quero estilizar toda a div que antes dela tem outra div. Deu para entender mais ou menos? E aí, como a primeira div ela não tem uma div anterior a ela, ele não vai receber esse estilo. E aqui eu posso adicionar, por exemplo, um border left, um pixel, solid, RGBA 0,
0,0, que é preto, e aí com 5% de opacidade, que é por isso que eu boto 0.05. Se eu salvar isso aqui agora, a gente pode ver que ficou uma bordinha aqui, ó, entre as listas, só que ele ficou só na segunda, na terceira e na quarta lista. A primeira aqui não recebeu essa borda. Tranquilo, agora o que a gente vai fazer? Eu vou estilizar o header aqui da minha listagem, que tem ali o H2, e tem também um button dentro dele, beleza? Primeira coisa, vou estilizar o header em si. O header, eu vou dar um display flex para os dois elementos ficar um do lado do outro, um justify content space between, para que cada um deles fique num canto, né? Align items center, porque o button vai ser maior que o H2, e vou dar um height fixo de 42 pixels. Vou salvar aqui agora, posso ver que já ficou meio estilizadinho, e agora o nosso H2 aqui, eu vou dar um font weight 500, font size 16 pixels, e um padding 0,10 pixels. Salvando aqui agora, posso ver já que ficou bem no estilo legal, como a gente vai utilizar mesmo. Aqui dentro do botão, a gente vai dar tanto a largura dele quanto a altura de 42 pixels. Eu sempre boto a largura antes, e aqui eu vou dar um border radius 18 pixels. O background dele aqui vai ser 3B, 5B, 3B, 5B, FD. É estranho, mas é isso aí mesmo. Agora, border 0 e cursor pointer, beleza? Vou salvar aqui agora, dentro do Google Chrome, já tá lá os nossos botõezinhos que a gente estilizou. Agora, claro, falta dessa nossa estilização dos cards aqui. A última coisa que eu vou fazer aqui dentro é, depois do header aqui, eu vou pegar a UL, que é a nossa lista de cards, e vou dar um margin top 30 pixels para distanciar esses cards aqui desse nosso header aqui dentro. Beleza, agora a gente vai partir para o nosso card, tranquilo? Dentro do estilo do card, é agora que a nossa aplicação vai tomar forma e ela vai falar... Provavelmente quando a gente terminar essa estilização, tu vai olhar e vai falar, porra, ficou massa. Porque vai ficar massa mesmo, vai ficar igualzinho o do Pipefy. E o estilo deles é bem legal. Eu vou utilizar a Position Relative aqui dentro, porque o header que a gente vai botar aqui dentro, que é onde fica as nossas labelzinhas, né? Essas labelzinhas aqui, ó, de prioridade, por exemplo, elas vão ter Position Absolute. Aí, como eu quero que esse Position Absolute aqui ele seja relativo ao card, eu coloco o Position Relative aqui dentro. Agora, eu vou dar um background nele FFF, um border radius 5 pixels para ele ficar com a borda arredondada. Se eu salvar isso aqui já dá para vendo mais ou menos como é que fica. Claro que ainda tá bem feio. Vou dar um margin bottom 10 pixels para ele distanciar dos cards abaixo. Um padding de 15 pixels. E agora se eu salvo, já dá para ter um efeito bem legal. Mas agora eu vou adicionar duas propriedades que vão mudar isso aqui completamente. Veja só como duas propriedades do CSS podem mudar o estilo inteiro de uma aplicação. Eu vou adicionar um box shadow de 0, 1 pixel, 4 pixels de blur, 0 aqui também. E aí a cor disso aqui eu vou botar 192, 208, 230 e 0.8 de opacidade. Eu copiei isso aqui lá do Pipefy. E o border top eu vou botar 20 pixels, beleza? Não 2, 20 pixels, sólido. E a cor vai ser RGBA também, porque eu preciso aplicar uma opacidade, 230, 236, 245 e 0.4 de opacidade. Veja o que vai mudar agora na nossa aplicação. Vou salvar. E olha só, cara, já deu um efeito completamente diferente na nossa aplicação, ela já tá bem mais bonita, né? Agora falta os nossos labelzinhos, dar uma mexida aqui no texto, a gente vai trabalhar nisso aí. Então, agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um font weight 500, para que todo o texto que vem aqui dentro, ele fique em negrito. Eu posso colocar isso aqui só no P, na verdade, que é o único cara que tem texto aqui dentro da nossa aplicação. E eu vou dar um line height de 20 pixels nesse P também, tranquilo? No nosso card, eu também vou dar um cursor para ele chamado Grab, que ele fica com aquela mãozinha aqui, ó, quando a gente passa o mouse por cima, que é mais ou menos para dar a sensação de arrastar o item, né? Então, beleza, agora a gente já tá com a estilização quase pronta, só falta as nossas labels. Então, aqui dentro do nosso header, eu vou colocar top menos 22 pixels e left 15 pixels. E aí, o nosso label eu preciso estilizar aqui embaixo. Basicamente, para ele aqui, eu vou dar uma largura e altura de 10 pixels. Ele vai ficar bem pequeno mesmo. Um border radius 2 pixels. Display inline block. E agora o background dele, ele vem lá das nossas propriedades. Aqui, quando eu coloquei o label, eu coloquei essa propriedade color aqui. E para eu recuperar essa propriedade color aqui dentro, eu simplesmente faço isso, ó. Crio uma função que recebe as props e retorna props.color. Aí ela já é aplicada como background. Salvo aqui, posso ver como é que ficou. Ó. Ficou a nossa labelzinha aqui em todos os itens. Por enquanto a gente não está pegando essa informação, vamos dizer assim, de nenhuma API. E a gente vai só utilizar umas informações estáticas que eu já deixei preparado. E aí algumas vão ter labels, algumas não, outras vão ter avatar aqui, outras não. E aí a gente vai ver como fica isso. Mas basicamente a gente terminou aí a estilização principal, vamos dizer assim, da nossa aplicação. Agora a gente precisa trabalhar com dados mais reais, que foi isso que eu falei. Então eu vou criar um GIST aqui no GitHub e eu vou compartilhar esse
esse GIST com você, eu já deixei ele compartilhado, criado aqui mais ou menos, que é esse carinha chamado api.js. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você acessa, clica aqui em RAW, para pegar o texto mesmo, copia todo o texto desse GIST, aí dentro aqui da pasta src você vai criar uma pastinha chamada services, e dentro um api.js. E vou colocar todo esse conteúdo aqui dentro, beleza? Esse conteúdo é basicamente uma função que retorna aí um array com várias listas e vários cards dentro dela. E agora a gente vai utilizar essa informação ali para renderizar o nosso board, né? Renderizar todas aquelas informações que a gente tem aqui dentro. Então, como que eu vou fazer? Lá dentro do meu board, que é o cara que vai começar mostrando as minhas listas, eu vou importar essa função. Então, import de dentro de _services/api e aqui load lists, tranquilo? E agora eu vou criar uma variável aqui fora mesmo, eu não preciso colocá-la dentro do componente, até porque ela não vai ser assíncrona nem nada disso, vai ser carregada uma vez só. E agora aqui dentro eu vou fazer um map, né? Vou dar lists.map, porque a lista aqui é um vetor, e aí para cada uma eu retorno um list em si. Aí eu vou nesse list aqui, passar duas propriedades. Uma que se chama key, porque todo map ela precisa de uma key, e eu vou utilizar o list.title, que é a informação única que eu tenho para a lista, eu não tenho um ID nela hoje. E aí eu passo um data, que vai enviar todos os valores que tem dentro dessa lista, como título, os cards que ela tem, e por aí vai. Vou salvar isso aqui agora. Posso ver que ele vai continuar mostrando 4 listas aqui dentro, porque eu tenho 4 listas também naquele arquivo, mas como os textos aqui do título e tudo mais está estático, ele não mudou nada. Então, aqui dentro da minha lista agora, eu vou pegar esse data, e aí eu já vou trocar aqui, ó, o título por data.title. E aqui, para mostrar o botão ou não, eu coloquei uma propriedade lá dentro chamada data.creatable. Se isso aqui tiver true, eu vou mostrar o botão. Se não, não mostro. Salvo aqui agora, volto no Google Chrome, posso ver que só a primeira lista, que é a lista de tarefas, tem o botão. Essa lista fazendo, pausado e concluído, elas não têm o botão. Então, basicamente, já está ficando mais legal. Agora falta a gente fazer o map para os cards aqui também. Então, aqui dentro do data, eu vou conseguir pegar um outro vetor chamado cards, e aí eu faço um map, e para cada card eu retorno aquele nosso componente card lá. Temos novamente uma key, que eu vou utilizar o ID, no caso aqui eu tenho o ID, eu vou utilizar também um objeto data, que passa todas as informações do card, beleza? Salvando isso aqui agora, a gente pode ver que tem algumas listas que tem mais cards que as outras, mas os conteúdos deles ainda estão estáticos, a gente vai atualizar isso. Venho aqui no index do meu card, pego o data, beleza? Agora vamos colocar primeiro o conteúdo desse card aqui dentro, data.content, tranquilo? O usuário aqui eu coloco data.user, e para renderizar as minhas labels, eu faço data.labels.map. Para cada uma delas, eu pego label e renderizo essa label. Desculpa, essa label que eu tenho aqui embaixo. E aqui no lugar da color, eu simplesmente coloco label, porque esse nosso labels aqui, se eu for ver lá na minha API, ele é basicamente um array de strings. Então, o conteúdo que eu tenho aqui já é a string com a minha cor. Eu só preciso colocar uma key aqui também, porque vai ser único, né? Não tem como um card ter duas labels iguais, e aí já tá tudo certo. Salvando isso aqui agora e voltando no meu projeto, eu posso ver que ele já renderizou aqui vários títulos diferentes, as labels com cores diferentes, aqui tem azul e roxo, os avatares também aqui, e aqui ele ficou alguns avatares em branco, isso porque tem alguns cards, vamos dizer assim, que eles não têm user, que eles não têm responsável. Então, eu vou fazer uma verificação para mostrar essa imagem aqui, basicamente, somente quando tiver a informação data.user. Por isso que eu utilizo esses dois ex-comerciais aqui. Salvando aqui agora, beleza, já tem alguns cards que não tem essa informação. Tem mais uma coisa que eu posso fazer aqui dentro, que é basicamente essa lista de concluído, ela tem uma propriedade que se chama done, que basicamente reflete que a lista vai armazenar cards que já estão concluídos, e aí eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dessa lista. Então aqui dentro do nosso componente de lista, se eu não me engano, eu posso passar uma propriedade aqui para o meu container, que se chama done, tranquilo? E aqui eu estou passando a propriedade para o elemento que eu tenho no Styled Components. Eu não poderia passar, por exemplo, aqui direto para o L, porque como a UL ela não está no meu Styled Components, eu não vou conseguir recuperar essa propriedade. Então, esse container, como ele está no Styled Components, ele pode receber uma propriedade de fora. E aqui eu passo data.done, beleza? Que é um true ou false. E agora, lá dentro da minha estilização do container, o que eu vou fazer? Eu vou criar um carinha chamado opacity aqui dentro, e agora, novamente, eu faço isso. Ó. Eu pego as minhas props, aí eu pego o props.done, e se o props.done for true, eu vou botar 0.6 de opacidade. Se não, eu coloco 1.
ou seja, 100%. Se eu salvar isso aqui agora, eu posso ver que só a última lista aqui, essa lista de concluído, ela recebeu uma opacidade um pouquinho menor, porque ela está com essa propriedade done como sendo true. E aí o Styled Components botou 0.6 de opacidade ali. Beleza, a gente está com toda a parte de estilização da aplicação pronta. A gente já finalizou todo o CSS, está bem parecido aqui com a parte do Pipefy. Eu tentei manter o mais fiel ao layout possível. Claro que eu não adicionei todos esses elementos que tem em tela, porque daria um vídeo de 30 horas. Eles não fizeram essa interface em um dia, não. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso criar a funcionalidade de drag and drop. Eu preciso poder arrastar os cards também entre a própria lista. Então, eu poderia mudar esse card de ordem, puxar ele para baixo desse outro e aí por diante. E eu também posso arrastar um card entre cada lista. Então, eu posso puxar um card das tarefas para o fazendo, do fazendo para pausado, do fazendo direto para concluído e aí por diante. Então, é essa funcionalidade que a gente vai começar a trabalhar desde agora. A primeira coisa que a gente vai fazer para começar essa parte de drag and drop é tornar o nosso card arrastável, vamos dizer assim. Ele vai ser possível a gente arrastar o card. Para onde? A gente ainda não vai definir, mas vai ser possível arrastar ele para algum lugar. Então eu vou começar instalando uma biblioteca chamada React DND, tranquilo? E aí junto com ela eu vou instalar também essa React DND HTML5 Backend. Então eu vou instalar essas duas bibliotecas como dependência de produção mesmo, não de desenvolvimento. Aguardo elas serem instaladas e aí eu vou importar de dentro do React DND um cara chamado useDrag, beleza? Essa biblioteca React DND, existem outras para drag and drop, mas eu estou utilizando ela principalmente porque ela já vem com a parte de hooks integrada. Então a gente pode utilizar essa parte de drag and drop utilizando já a API nova de hooks do React, tranquilo? Antes de eu fazer esse useDrag funcionar, eu preciso vir aqui no meu app.js, que é o que está por volta de toda a minha aplicação. Eu vou importar de dentro do React DND um carinha chamado DND Provider, tranquilo? E aí eu preciso importar também o HTML5 Backend de dentro daquela biblioteca React DND HTML5 Backend, tranquilo? E agora, por volta da minha aplicação, posso colocar aqui no lugar do fragment mesmo, eu vou colocar esse DND Provider e passar uma propriedade para ele backend como sendo HTML5 backend, ou seja, ele vai utilizar a API de drag and drop do HTML5 para fazer essa parte de drag and drop aqui dentro, tranquilo? Vou salvar. E agora, aqui dentro do meu card, eu já tenho esse meu useDrag, eu já posso sair utilizando ele. Como que eu vou utilizar? Basicamente, aqui dentro do index do nosso card, eu vou simplesmente escrever useDrag, beleza? Aqui dentro eu vou poder passar algumas informações. A primeira delas se chama item, e aqui eu vou preencher daqui a pouquinho. E uma outra se chama collect, que é para eu coletar informações sobre o drag. Por exemplo, coletar uma informação se o usuário está arrastando aquele item no momento ou não. Então, essa informação aqui, collect, ela recebe uma função que recebe um parâmetro chamado monitor, que tem todas as variáveis sobre o estado, vamos dizer, desse item no momento. Então, por exemplo, eu posso criar uma propriedade chamada isDragging, que retorna monitor.isDragging. E aqui eu posso ver todas as opções que eu tenho. Por exemplo, canDrag, se eu posso ou não arrastar esse item. DidDrop, se esse item se ele foi arrastado para algum lugar, aí eu poderia dar um efeitozinho, por exemplo, quando ele acabar de ser arrastado. Então, eu vou utilizar esse isDragging aqui por enquanto. E aí, como que eu faço para receber essa informação isDragging, por exemplo, para eu dar um efeito diferente no card que está sendo arrastado? Eu posso criar const aqui em cima, igual a useDrag, e aqui dentro, na verdade isso aqui é um array, aqui dentro, a primeira posição desse array, ele recebe todas essas props que eu coletei, e aí eu posso desestruturar elas pegando apenas as que eu quero, por exemplo, o isDrag, tranquilo? E aqui eu recebo como segundo parâmetro um carinha chamado dragHef, que é a referência que eu preciso colocar no elemento que eu quero que seja arrastável. Então aqui no meu container, eu passo hef, e eu coloco dragHef, que é essa variável que eu recebo aqui. E agora eu tenho valor desse isDragging também. Se eu salvar isso aqui agora do jeito que ele está, eu vou restartar a minha aplicação, ele vai dar um erro, basicamente, porque falta eu colocar umas informações ali dentro do item. Então, aqui nesse item aqui que eu informei, eu preciso dar um tipo para esse meu item. Então, todo item que eu vou botar ele como sendo um item arrastável, um elemento arrastável, ele precisa ter um tipo. E aqui o tipo dele vai ser card. Então, todo item arrastável da minha aplicação, ele precisa ter um tipo diferente. Vou salvar aqui agora, volto na minha aplicação, e agora se eu arrastar um card aqui, eu posso ver que ele já dá esse efeito de ficar o card inteiro aqui no meu mouse, se eu tentasse fazer isso antes, ele não ia ficar esse efeito. Então, eu posso pegar qualquer card aqui, e quando eu arrasto, ele copia exatamente o mesmo conteúdo
desse item que eu estou arrastando. Claro que eu não consigo soltar ele em nenhum lugar da tela ainda por enquanto, mas já dá um efeito bem legal. Agora a gente vai modificar um pouquinho o CSS do card que eu estou arrastando. Então lembra dessa propriedade isDragging aqui? Eu vou passar ela para o meu container, que é o componente estilizado lá do Styled Components. Vou passar aqui, ó, isDragging, tranquilo? Agora eu vou abrir a minha estilização e agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou importar do Styled Components um carinha chamado CSS. Esse CSS ele é utilizado geralmente quando eu quero aplicar múltiplos CSS, múltiplas instruções CSS baseado em uma condição. Então, aqui embaixo do IMG, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as props desse meu componente container. Aí, se ele tiver uma propriedade chamada isDragging, eu vou adicionar um CSS a mais aqui dentro. E aí eu posso fazer exatamente dessa forma que eu mostrei aqui. Esse CSS é o quê? Eu vou adicionar uma border, 2 pixels, dashed, e a cor dela vai ser 000 com 20% de opacidade. Eu vou dar um padding top de 31 pixels. Da onde que é esse padding top 31 pixels? Basicamente, antes eu tinha 15 pixels de padding top, beleza? E 20 pixels de border top. Tudo isso dava 35 pixels vamos dizer, de distância do topo, né? Aqui, agora, eu só tenho 2 pixels de border top. E o meu padding também, que eu vou colocar aqui dentro, o padding ele continua 15 pixels. Então, eu vou ter que aumentar o tanto do padding top porque a border diminuiu. Então, eu tô pegando o que estava na border e passando pro padding. Tranquilo. Agora, eu vou ter também um border radius aqui dentro de 0. Background, eu vou colocar transparent. A gente já vai ver por quê. Box shadow, vou colocar none, tranquilo. Cursor, vou botar grabbing, que é diferente do grab, é grabbing mesmo, é com a mãozinha fechada e não aberta. E aqui, tanto o P, quanto a IMG, quanto o span que a gente tem aqui dentro, que pode ser o header também, eu vou colocar opacity 0, para eles não aparecerem. Isso aqui vai dar um efeito bem legal, sente só. A gente vem aqui no Chrome, e agora quando eu arrastar um item, veja que o conteúdo aqui do item, ó, ficou só uma bordinha com um dash. Ele não ficou nada mostrando do card, ó. Eu posso fazer isso com todos os itens aqui do meu board. Isso aqui ficou bem legal. No Pipefy a gente também tem isso, ó. Quando eu arrasto, ele dá esse efeito ali. Tranquilo? Agora a gente fez, vamos dizer assim, a parte de arrastar o componente. Mas falta a parte da gente poder soltar esse componente em algum lugar aqui. Por exemplo, mudar ele de ordem, fazer tudo isso. Isso é a parte um pouquinho mais complexa, então a gente vai fazer com calma para entender todos os conceitos que a gente está aprendendo até aqui. Agora, então, a gente vai começar a fazer a parte do drop, né? Da gente poder arrastar um item para algum outro lugar. E aqui tem duas alternativas que eu poderia seguir, que foi a primeira que eu comecei a seguir quando eu desenvolvi essa aplicação pela primeira vez, foi colocar o drop na lista, porque se eu pensar, eu estou arrastando os itens para uma lista, né? Eu posso jogar para uma lista de lá, eu posso jogar para a lista anterior, mas colocando o drop na lista, fica muito difícil eu controlar a ordem do item. Eu consigo até controlar a parte de botar um item, por exemplo, passar esse item dessa lista para outra lista, mas eu não consigo, por exemplo, de uma forma muito simples, pegar esse item aqui e definir a ordem dentro dessa outra lista, porque a lista em si, ela não sabe a ordem que eu estou colocando. Por exemplo, se eu passo esse item aqui no meio desses dois, a lista que está por volta, ela não vai saber essa informação, ela não vai ter a informação de qual ordem que eu estou colocando, em qual ordem que eu estou querendo colocar esse item. Fica um pouco complexo, eu sei, mas eu já tentei fazer dessa forma e colocar na lista fica bem difícil. Agora pensa assim, se eu colocar o drop no card, ou seja, eu monitorar o arrastar do usuário para ele arrastar em cima de outro card e não em cima de outra lista. Ou seja, quando o usuário arrastar em cima desse card aqui, eu vou ter a informação do card em cima que ele está arrastando e do card que ele está arrastando. Eu vou ter as duas informações. Aí sim fica muito mais fácil eu saber aonde que eu tenho que jogar esse item. Porque se eu tiver um pouquinho para cima aqui na metade desse card que eu estou arrastando para cima dele, quer dizer que eu quero botar antes do card que eu estou arrastando. Se eu tiver um pouquinho depois, eu quero botar depois do card que eu estou arrastando. Então, o hook que eu vou utilizar aqui, o use drop, eu não vou colocar na lista, eu vou colocar no card, ou seja, a gente vai arrastar cards para cima de outros cards e não para cima de listas, beleza? Aí, isso vai gerar alguns probleminhas, tá? Eu já vou falar desde então, porque eu não vou corrigir todos esses problemas aqui por causa do tempo, mas assim, quais são os problemas que vão gerar e que eu daria para resolver sem problemas nenhum? Um dos problemas é que eu não vou conseguir arrastar um card aqui para a lista se eu não passar ele em cima de outro card. Então, se a gente tentar arrastar, por exemplo, para cá o card, não vai funcionar. Ele não vai saber que eu estou querendo arrastar para uma lista, porque eu preciso estar arrastando ele sempre em cima de outro card, beleza? O outro problema que vai gerar aqui
O outro problema é basicamente que se uma lista estiver vazia, ela não vai ser possível receber cards, pelo mesmo primeiro problema que eu destaquei. Eu não consigo arrastar um card para cima de uma lista, eu só consigo arrastar um card em cima de outro card, vamos dizer assim. Mas foi a forma mais fácil que eu encontrei de fazer isso, de funcionar de uma primeira versão, vamos dizer assim. E aí depois a gente poderia incrementar também a parte de drop na lista para só adicionar o componente no final da lista mesmo e não se preocupar com ordem, porque daí fica mais fácil. Tranquilo, então o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar o use drop aqui dentro do card, beleza? Ele também recebe várias propriedades, vamos dizer assim, e ele tem o mesmo retorno que o useDrag. A única diferença é que eu não vou pegar nenhuma propriedade dele aqui no primeiro parâmetro, então eu vou colocar só uma vírgula porque eu quero somente a referência. Aí eu vou ter um dropHef também. Esse useDrop aqui, ele tem uma propriedade que é obrigatória que se chama accept, que é qual tipo de drags que ele pode receber. Por exemplo, quais tipos de elementos ele pode receber o drop. E aqui, como a gente tem um único tipo, que é o card, eu coloco aqui card. Ou seja, é possível eu arrastar itens do tipo card para cima desse elemento aqui. Por isso que ele aceita, né? E aqui a gente vai ter uma função que se chama hover, que é uma função chamada quando eu passar um card por cima de outro, beleza? Essa função aqui, ela recebe o item, que é basicamente qual card que eu tô arrastando em cima desse aqui, beleza? E ela recebe o monitor, que é para eu ter algumas informações que a gente já vai ver. Então, beleza, vamos dar uma recapitulada no que a gente está fazendo aqui. A partir desse momento, a gente está falando que o card, ele vai ser tanto um elemento arrastável, quanto um elemento que vai ser container, ele vai poder outros elementos arrastar para cima dele. E aí a gente vai conseguir dessa forma, de forma mais fácil, controlar a ordem dos elementos, né? Porque eu posso arrastar eles na posição que eu quiser. Aqui, o item que eu recebo nesse hover, esse hover ele é disparado toda vez que eu passar por cima de outro card, ele recebe qual que é o card que eu estou arrastando. Então, esse item aqui é qual card está sendo arrastado, beleza? O monitor, ele me dá algumas informações, por exemplo, qual que é a distância desse card pro restante da tela, ele dá várias outras informações que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então, aqui dentro do hover, eu vou fazer um experimento bem simples, beleza? Dentro desse item, o que eu vou passar? Além do type, eu posso passar várias informações, que depois eu posso ter acesso aqui dentro desse item aqui. Então, além do type aqui, a gente vai passar algumas informações só para testar. Eu vou passar um ID, por exemplo, que é igual a data.id. Agora, aqui nesse item, eu vou poder recuperar esse ID. Então, eu vou dar um console.log item.id. Tranquilo? Antes de mais nada, eu preciso utilizar esse dropHef. E como o React ele não deixa eu colocar duas refs dentro de um componente, eu não posso passar, por exemplo, um array de referências, eu vou ter que fazer de outra forma, tranquilo? Aqui dentro, eu vou utilizar o hook do React, que se chama useHef, que serve basicamente para eu criar uma referência. Vou definir aqui constRef é igual a useHef, ela vai iniciar vazia. E aqui, antes do return, eu vou fazer drag/ref, drop ref, uma antes dentro da outra, e passar o ref aqui dentro. Agora, se eu passo esse ref, ele vai ter tanto a referência do drag quanto a referência do drop, beleza? Agora a gente vai fazer um teste. Vou salvar aqui dentro, abro o console log da minha aplicação, deixa eu colocar ele aqui na direita, acho que vai ficar mais fácil visualizar. Beleza? Agora eu vou puxar um card e passar por cima de outro. Veja que enquanto que eu estou passando por cima do mesmo card, ele retorna 1, né? Que é o ID desse card aqui, porque eu estou passando em cima dele mesmo. Depois a gente vai vetar isso. Se eu passar esse card em cima de outro, ó, veja que ele já vai... na verdade, ele vai ficar sempre 1, porque esse console log que eu dei, ele retorna o card que eu estou arrastando, né? Se eu pegar esse aqui, por exemplo, dá 2. Se eu pegar esse aqui, dá 6. Se eu pegar esse, 8. E aí por diante, beleza? Então, ele me retorna o ID do card que eu estou arrastando. Como que eu faço para pegar o ID do card que está recebendo vamos dizer, o arrastar, né? O card que, por exemplo, esse é que eu estou recebendo, que eu já estou retornando hoje. Como que eu faço pegar o ID desse aqui, ó, que eu estou arrastando em cima? É só eu dar um console.log no data.id, que é exatamente esse data que vem aqui, beleza? Se eu salvar isso aqui agora, veja que interessante. Quando eu arrastar o card com ID 1 para cima do 6, ele me retorna 1 e 6, 1 e 6, 1 e 6 várias vezes, porque são esses dois console logs que eu botei aqui dentro, tranquilo? Então agora, veja que eu já tenho a referência para os dois cards. Eu tenho a referência para o card que está sendo arrastado e a referência para o card que está recebendo esse arraste, tranquilo? Então agora com essas duas informações, a gente vai começar a trabalhar na posição que esse card vai ficar dentro da lista. Tranquilo, agora a gente conseguiu pegar o ID do card, tanto o card que a gente está arrastando, tanto aquele que vai receber, vamos dizer, o arraste, mas agora a gente precisa saber a ordem
né? Se eu botar esse card aqui e arrastar em cima desse aqui, eu preciso saber, na verdade, que a ordem que eu tenho que jogar ele é a segunda posição. E pelo ID eu até consigo recuperar a ordem que ele tá lá dentro da minha lista, porque eu conseguiria fazer um find index, por exemplo, para pegar a posição que ele tá dentro do array. Mas a forma mais fácil de eu ter a posição desse item é pelo próprio index do array. O índice do array vai me retornar qual que é a posição dele dentro aqui do nosso board, beleza? Então o que eu vou fazer? Aqui na nossa listagem, quando eu crio esses cards, além de passar aqui, além de passar o data, eu vou passar também o index, que é a posição dele dentro do array. E o map aqui retorna o index como segunda posição. Então eu vou passar aqui, ó, index. E aí eu passo index aqui para dentro com essa propriedade. Agora lá dentro do nosso card, eu vou pegar o index aqui dentro, além do data, e eu vou passar ele aqui junto com o ID. Vou passar index aqui dentro, tranquilo? Então eu vou passar o index, vou passar o ID e eu vou passar também o conteúdo do card, data.content. Depois a gente vê por que a gente está passando tudo isso aqui. Eu acho que na verdade eu nem vou precisar do conteúdo e do ID. Eu vou começar só com o index e depois a gente vê. Eu não lembro se eu vou necessitar do ID, do conteúdo, tudo isso aí. Tranquilo. Salvei aqui agora e agora, teoricamente, eu consigo pegar esse index aqui dentro, tanto do item quanto tanto o item que está sendo arrastado, tanto o item atual, que eu pego aqui do index das minhas propriedades. Vamos botar tudo isso aqui no mesmo console.log, só para eu testar. Vou salvar. E agora, se eu arrastar esse item aqui, que ele está no index 0, para cima do index 1, ele deve retornar exatamente isso aí, veja só. Ó, ele está lá, ó, index 0 e index 1. Tranquilo? Agora eu preciso saber, a gente vai precisar fazer um cálculo agora aqui dentro, se o card que eu estou arrastando, ele passou da metade do segundo card, do tamanho da metade do segundo card, que é do meio do card para frente. Se ele passou, eu vou colocar esse card depois desse card aqui que eu estou arrastando. Se ele tá da metade para cima, eu vou colocar esse card antes, beleza? Então é mais ou menos essa lógica que eu vou fazer aqui no drag and drop. Se eu estiver arrastando da metade para frente num próximo card, eu coloco ele depois. Se tiver da metade para cima, eu coloco ele antes, tranquilo? Como que eu vou saber isso aí? Como é que eu vou fazer isso certinho? A primeira coisa que eu vou fazer aqui no hover, eu vou criar algumas variáveis para facilitar a gente aqui dentro, tranquilo? Eu vou criar um carinha chamado const dragged index, que é qual que é o index do item que está sendo carregado, que está sendo arrastado. Eu vou botar item.index. Vou criar uma variável chamada target index, que é qual é o alvo que eu estou arrastando. Aí eu vou botar só index. Tranquilo? E aqui eu vou fazer uma primeira coisa aqui. Eu vou verificar se esses dois index aqui forem iguais, ou seja, se o usuário está arrastando o card em cima do mesmo card, eu vou falar para ele não fazer nada, tranquilo? Eu vou dar simplesmente um return. Diego, mas se eu arrastar esse cara aqui que tem index 0 para esse outro cara aqui que também tem index 0, ele já vai falhar aqui. Não, sim, exatamente. Mas a única coisa que eu vou fazer aqui agora é para que seja possível um card ser arrastado dentro da mesma lista dele, não para outra lista, e trocar de ordem. Eu não vou fazer a funcionalidade ainda dele arrastar o card para outra lista, tranquilo? Então, beleza. Vou salvar aqui agora. Vou botar o console log aqui depois, e agora a gente já pode fazer um teste, ó. Se eu arrastar o item em cima dele mesmo, ó, ele não retorna mais nada. Se eu arrasto em cima de outro, aí ele retorna, tranquilo? Até aí, a gente já tá fazendo aí algumas verificações. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular qual que é o ponto central vertical do card que está recebendo aqui o hover, né, que está recebendo a parte do arraste. Então, eu preciso saber se esse card que eu estou arrastando passou da metade do elemento para baixo ou da metade para cima. Então, eu preciso pegar o tamanho desse elemento e calcular qual que é a metade dele. Como que eu faço para calcular, para pegar o tamanho do elemento? Primeiramente, eu vou criar aqui um target size, que é o tamanho do elemento. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar a nossa ref, tranquilo? Vou dar um ref.current, ou seja, eu estou pegando o elemento aqui, o container, e eu vou dar um ponto get bounding client rect. Isso aqui, ele vai retornar basicamente o tamanho do meu elemento. Posso dar um console log nesse target size, e aí a gente já vai ver, ó. Vou dar um ref5 aqui, ó. Quando eu arrastar para cima, tá lá, ó, o tamanho dele e também a posição que ele tá na tela. Eu tenho a largura, a altura, o top aqui, a distância que ele tá do topo, né, que pode pegar pelo Y também, a distância que ele tá da minha lateral, da esquerda. Então eu tenho várias informações aqui dentro. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero calcular qual que é o ponto central desse item aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer const target center é igual, e agora eu vou pegar o target size ponto bottom menos target size ponto top
dividido por 2, beleza? Isso aqui vai dar um cálculo, ele tá lá na documentação do próprio React DND, tranquilo? Eu não tô criando isso aqui do zero, mas se a gente for ver isso aqui, ele vai retornar basicamente pra gente um item, uma numeração mais ou menos, que é o ponto central daquele card, é uma constante do ponto central daquele card, ó. Se eu passar pra cá tá 51, se eu passar pra cá tá 35, esse item ele tende a ser maior em cards que são maiores, então a gente pode ver que esse card aqui ele retornou 51, que é um ponto central, esse aqui retornou 61, que é 61 pixels para baixo, 61 pixels para cima daria o tamanho do card inteiro, e esse aqui retornou 35, porque a altura dele deve ser 70, beleza? Então, basicamente, esse é o cálculo que a gente fez, a gente está conseguindo retornar qual que é o pixel central vertical aqui de cada card. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada DraggedOffset, e eu vou pegar isso aqui de monitor.getClientOffset. Isso aqui vai basicamente retornar o quanto do item eu arrastei, qual que é a distância dos pontos da tela que eu arrastei esse item. Veja só, se eu pegar esse primeiro item aqui e arrastar para cima desse, ó, cada vez que eu vou arrastando mais, ele vai retornando um y maior, porque eu estou me distanciando mais do topo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável, são 4 variáveis que a gente vai utilizar, que se chama DraggedTop. Isso aqui vai retornar DraggedOffset.y, que é a distância do que eu estou arrastando esse elemento do topo da tela, menos o TargetSize.top, que é a distância do nosso item para o topo da tela, beleza? Então, eu estou pegando a distância que esse item aqui está percorrendo, menos a distância desse item para o topo da tela, o que me sobra é a distância que esse item entrou para dentro desse outro item aqui. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas isso está na própria documentação do nosso React DND. E agora, se eu fizer, por exemplo, uma comparação aqui, eu retornar, por exemplo, o Dragged Top e comparar ele com o Target Center, olha só, a gente vai ter, Dragged, esse aqui é com D, Dragged Top. Eu vou ter 2 números que eu posso comparar. Então, veja só, eu vou arrastar esse item aqui para cima do outro, ó, ele vai crescendo, ó, 51, ó, 14, 16... E quando eu chegar no final do elemento, ele deve estar com 51, ó lá. No meio do elemento, na verdade. Ele está com 51, ó lá. Esse aqui é o centro do elemento. E agora, o que eu vou fazer? Se eu passei esse item aqui do centro do elemento para baixo, eu quero colocar ele depois desse item. Se eu passei do centro do elemento para cima, quer dizer que eu quero colocar antes desse item. Sim, são alguns cálculos complexos, mas a gente está mostrando aí a programação desde o zero, basicão, mostrando, vamos dizer assim, todos os bastidores desse cálculo. Tranquilo, agora eu vou fazer um if aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, se o o Dragged Index for menor que o Target Index, ou seja, se o item que eu estou arrastando, ele veio antes do item que está recebendo o arraste, e a posição do meu drag for menor que o centro do item, eu não vou fazer nada. E aí, agora, provavelmente a tua cabeça explodiu, né? Mas o que esse if aqui está fazendo? Pensa comigo assim, ó. Se esse item aqui, ele vem antes desse outro item aqui, e eu tentar arrastar ele para antes desse item, ele não deve fazer nada. Se eu colocar um console.log aqui, ó, só para eu fazer um teste, para a gente entender o que esse if está fazendo, acho que vai ficar mais fácil visualizar. Enquanto eu estou arrastando esse item aqui, ó, para antes do item, tá vendo? Ó, eu não atingi o meio do item ainda, ele não dá o console.log, ele não faz nada. Agora, se eu arrastar ele para depois, veja que aí ele começa a retornar o teste. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou evitando fazer cálculos desnecessários para quando uma movimentação ela não vai acontecer. Eu estou tentando arrastar um item que já está antes desse aqui para antes dele. Então, não deveria acontecer nada. Por isso que eu criei esse if. E aí eu vou fazer o outro if também. Se um item que está depois desse aqui, por exemplo, se eu pegar esse aqui e tentar arrastar para depois desse aqui, ele já está depois. Então, não tem que fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer if dragged index maior que target index, se ele está depois daquele item, e o dragged top for maior que o target center, também não vou fazer nada. Veja que eu vou salvar isso aqui agora, e agora a mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Se eu tentar arrastar ele para depois desse item, não vai acontecer nada. Se eu tentar arrastar ele para antes, daí sim vai acontecer. Então eu estou evitando fazer cálculos desnecessários, operações desnecessárias aqui dentro da nossa lista, beleza? Agora o que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso fazer a movimentação. Então, aonde que estão hoje os dados da minha lista, né? Hoje elas estão todos lá no board. Então, o meu card, ele não tem acesso diretamente a essas informações para fazer
fazer alterações. E aí a gente teria duas alternativas, vamos dizer assim, três alternativas para incluir uma gambiarra junto, beleza? A primeira alternativa, que seria a maior gambiarra, que a gente entraria num conceito do React que é muito ruim, que se chama prop drilling, é a gente repassar uma função que se chama move card, por exemplo, que ela faria a movimentação desse card em todos os componentes. A gente passaria para a lista repassaria para o card, aí o card teria acesso a uma função de fazer a movimentação dos itens, beleza? Mas aí, isso aí eu não vou nem entrar em questão, porque não é legal a gente fazer isso aí. Então sobram pra gente duas opções. A gente pode pode utilizar um Redux da vida, ou uma biblioteca de gerenciamento de estado, pra gente centralizar o estado da nossa aplicação, vamos dizer assim, em um terceiro, e aí todos os componentes da aplicação podem ter acesso às funções, ao valor do estado, tudo de uma forma mais fácil. Ou eu posso utilizar a Context API do React, gerar um contexto pro React, e aí esse contexto vai poder ser acessível por todos os componentes dentro daquele componente que está com o contexto, tranquilo? Então essa é a funcionalidade que eu vou utilizar, até para a gente não precisar utilizar Redux aqui dentro da aplicação. Então o que eu tenho que fazer a partir desse momento? Eu tenho que colocar todos os itens que estão aqui dentro da minha lista, dentro de um contexto, beleza? E fornecer esse contexto para todos os elementos aqui dentro do meu board. Então tanto a lista quanto o card vão poder ter acesso a esse contexto. E lá dentro desse contexto, eu vou ter uma função que vai se chamar move, por exemplo, que ela vai ser responsável por mover itens dentro da minha lista. Então ela vai receber, por exemplo, 2 índices e ela vai trocar a posição desses carinhas aí. Então, bora partir para essa implementação. Beleza, agora no meu board, o que eu vou fazer? Eu vou começar importando aqui do React um carinha chamado useState, tranquilo? Eu vou criar um estado para armazenar a minha lista. Por quê? Porque eu vou precisar modificar ela, vou precisar trocar a posição dos itens. Então isso precisa estar dentro de um estado. Vou chamar de lists mesmo. E vai receber também um set lists, né? Igual a useState. E aí o valor inicial eu quero que seja esse aqui. Como a informação aqui já está com lists, eu vou transformar ela em data, para ser mais fácil. Tranquilo, agora o lists aqui vai continuar funcionando da mesma forma. Se eu atualizar a aplicação, tá lá, continua funcionando da mesma forma. Agora eu vou criar uma função aqui dentro, que se chama move, beleza? Essa função, ela vai receber 2 parâmetros por enquanto, que é da onde que eu quero mover para onde. Então eu vou receber, por exemplo, eu quero mover o card com o index tal para o index tal. Então é isso que ela vai receber. Por enquanto aqui eu vou dar só um console log, tá? From e to, para a gente ver que isso aqui realmente está sendo disparado, vamos dizer assim. Agora eu preciso criar o meu contexto, que é o cara responsável no React por compartilhar uma informação entre vários componentes. Eu vou criar um arquivo chamado context aqui dentro do meu board. Aqui dentro eu vou importar o create context de dentro do React e eu vou exportar por default um create context, beleza? E aqui eu passo qual vai ser mais ou menos a cara desse create context. Então ele vai ter uma variável lists, que vai ser um vetor, eu vou iniciar como vazio aqui, e vai ter uma função chamada move, beleza? Basicamente é isso aí. Eu posso iniciar com esses valores, ou eu posso iniciar como objeto vazio, caso eu não queira iniciar com nenhum valor. Então eu vou deixar com objeto vazio mesmo, isso aqui não vai ter nenhum tipo de danificação na nossa aplicação, tranquilo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou importar esse context aqui dentro. Então, deixa eu importar aqui de dentro de context. Tranquilo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar isso aqui como board context. Tranquilo? Agora, aqui por volta de tudo, por volta do container, por volta de todo o meu JSX, eu vou escrever board context.provider, que serve para ele fornecer um valor para o meu contexto. E aí todos os elementos que estão dentro desse Board Context Provider vão poder acessar essas informações aqui. E aí eu passo um value. Esse value ele vai ser um objeto, por isso que eu coloco chaves repetidas, uma para indicar que eu quero incluir um JavaScript dentro do JSX e a outra para indicar que é um objeto. Aqui dentro eu passo daí as minhas duas informações, o lists e o move. Beleza? Agora, toda vez que a minha variável lists aqui mudar, ela vai mudar também o valor do contexto. E todos os lugares que estão necessitando esse contexto, que estão usando esse contexto para criar algum tipo de informação, vão se atualizar também. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer aqui para dar uma incrementada nesse negócio? Eu vou salvar isso aqui, eu venho no meu card, que é o cara que precisa acessar o contexto para ter acesso àquela função move, tranquilo? E aqui dentro eu vou utilizar um hook do React que se chama useContext, que serve para ele acessar informações de um contexto. Qual contexto? Eu preciso importar. Então, import board context from, e aqui eu volto, vou para o board, pego o context dele, e aqui, pode ser que no começo, eu dou um const, e aí eu posso pegar uma informação só, por exemplo, só o move, de dentro do useContext, board context, tranquilo? Então aqui eu já estou pegando a função move do meu contexto. A gente vai testar se isso aqui realmente está funcionando. Então, agora aqui embaixo eu vou chamar move,
e eu preciso passar de qual posição eu vou trocar, qual item que eu vou trocar, para onde que eu vou trocar ele. Então aqui dentro eu vou passar as nossas duas variáveis de index, tranquilo? Vou passar o dragged index e eu vou passar o target index, ou seja, qual item eu estou movendo, para onde que eu estou movendo ele. Vou salvar aqui agora, e agora a gente vai testar se esse negócio está funcionando. Eu vou arrastar esse card para cima desse aqui, ó. Beleza, já deu o console log lá, então isso aqui está sendo disparado lá dentro da minha funcionalidade do board, tranquilo? Então agora a gente aprendeu um conceito no React muito legal, que não substitui o Redux, não comentem aí embaixo, vamos usar context para tudo porque vai substituir o Redux. Não. Mas tem muitas aplicações que a gente não tem necessidade de utilizar o Redux, que às vezes só um contexto já resolve. Claro que contextos utilizados, vamos dizer assim, muitos contextos juntos, eles começam a deixar o código da nossa aplicação muito verboso, aí com certeza o Redux vai lidar com isso de forma muito mais graciosa, vamos dizer assim. Mas o contexto, por exemplo, nesse caso aqui, ele resolve muito bem. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso basicamente trocar esses itens. Eu preciso pegar esse item que está nesse index e trocar com esse item que está nesse index aqui, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Aqui dentro desse método move, a gente vai precisar chamar o setLists para redefinir a nossa lista com as posições já trocadas. Mas todo mundo sabe que aqui no React, quando a gente tem um estado, esse estado ele é imutável. A gente não pode simplesmente pegar aqui as nossas listas e trabalhar com elas, dar um push ou dar um splice, alguma coisa assim. Então, tem uma biblioteca que eu gosto muito de utilizar aqui dentro do React e do Redux, que ela permite a gente trabalhar com estados do React como se fossem vetores ou objetos mutáveis. A gente pode utilizar esses métodos como push, split, acessar as informações diretamente, alterar informações diretamente, e depois ele converte tudo isso numa sintaxe imutável que o React não vai reclamar. Essa biblioteca ela se chama Immer, beleza? Eu vou instalar ela aqui dentro. Deixa eu aguardar um pouquinho a instalação. Eu vou importar uma função chamada produce. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser para ela, mas eu gosto de chamar de produce. Tranquilo? E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um enter aqui. Eu vou aqui dentro dar um set lists. E aqui dentro eu vou chamar a função produce. A função produce, como que ela funciona? Ela recebe uma informação, por exemplo, a nossa lista. Aí, o segundo parâmetro dela é uma função. Essa função, ela recebe um cara que a gente chama draft, que é rascunho. E aí, agora, esse draft, ele é uma cópia da nossa listagem. E toda alteração que a gente fizer no draft, o produce vai, vamos dizer assim, computar essa alteração no nosso objeto de listas, no nosso objeto que é imutável, que não poderia sofrer essas alterações diretamente. Então, o que eu vou fazer aqui dentro desse draft? Eu preciso, primeiramente, pegar as informações completas do item que eu quero mover, porque como eu vou estar movendo o objeto inteiro, o card, né, para outra posição, eu preciso ter tanto o ID dele, o conteúdo, eu preciso ter todas as informações dele. Eu posso até recuperar essas informações da minha lista aqui, da minha listagem, porque todas as informações do card, elas estão aqui dentro. Mas a única coisa que eu tenho de informação do meu card é o índice dele, mas é o índice dele dentro de uma lista qualquer. Então, eu tenho o índice, por exemplo, desse card aqui, o índice dele é 1. Mas em qual lista que ele tá? Porque esse aqui o índice também é 1. A gente pode ter um aqui que também o índice é 1. Então seria muito legal eu ter o índice da lista também aqui dentro da minha função move, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Aqui no meu board, quando eu gero cada componente de lista, eu vou passar para ela uma propriedade index também, que vai enviar o índice da lista. Vou passar o index aqui dentro. E agora, lá no componente de lista, eu vou receber esse index e eu vou passar como uma propriedade. Deixa eu até quebrar aqui em mais linhas para ser mais fácil visualizar. Deixa eu botar aqui um parênteses a mais. Deixa eu quebrar isso aqui em mais linhas, beleza? Além do index aqui do card, eu vou passar também o index da nossa lista, que vai ser index, ou melhor, eu tenho que chamar isso aqui de list index. Então, deixa eu renomear list index. E agora sim, list index, beleza? Porque eu já tinha o index aqui embaixo. Então, agora o card ele tem essas duas informações, beleza? Então, eu vou salvar isso aqui agora. Eu venho lá dentro do meu card, no index.js dele, tranquilo? E agora, eu vou ter duas informações a mais que eu posso ter aqui dentro. Por exemplo, a dragged list index, que é o index da lista que está sendo, vamos dizer assim, que está recebendo o novo item. Então, eu posso pegar isso de item.listindex. Essa informação a gente ainda não vai usar. E a única informação que eu quero é a target list index, que é qual lista está recebendo essa informação. E aí eu pego isso de list index.
Beleza, eu não sei qual dessas duas que eu vou utilizar, eu acho que eu vou utilizar, na verdade, essa Dragged List Index aqui. Agora, aqui dentro do Move, além dessas duas informações que eu já tenho, eu vou passar também o nosso Dragged List Index, que é a lista que tá tendo um item dela sendo arrastado, beleza? E agora, lá dentro do nosso board, na função Move, a gente vai receber também a From List, beleza? Vou nomear dessa forma aqui. E agora eu vou acessar o item exatamente que está sendo arrastado, todas as informações dele. Da onde que eu vou pegar isso? De dentro do draft, from list, aí eu acesso os cards daquela lista e pego o from. Aqui eu vou ter exatamente as informações do nosso card que está sendo arrastado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, draft from list, beleza? .cards, .splice, from i1, ou seja, eu estou removendo esse item que está sendo arrastado da lista e agora eu vou colocar ele numa nova posição, beleza? Então, vou pegar aqui, draft from list, novamente, .cards, .splice, aí eu boto qual é a posição que está sendo arrastada, o index que está sendo arrastado, eu coloco 0 para colocar antes daquele item lá e drag it. Beleza? Vamos testar agora se isso aqui está funcionando. Eu vou salvar e agora, deixa eu carregar minha aplicação. Vou tentar arrastar esse card aqui para cima, veja só. Ele deu um erro aqui, cannot read property cards of undefined, lá dentro do nosso board, vamos ver. Provavelmente esse from list talvez não deve estar chegando aqui. Vamos dar um teste, console log, from list. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu dar um F5. Ele gerou um monte de erro, então ele vai demorar um pouquinho para reiniciar. Agora eu posso ver aqui que quando eu arrasto para cima, está vindo undefined. Então, provavelmente eu escrevi alguma coisa errada. Vamos ver. Aqui no meu board, eu estou enviando o index da lista como uma propriedade index. Beleza. Lá na minha lista, eu estou recebendo o index e transformando isso numa propriedade chamada list index e repassando para o meu card. Aí, dentro do meu card, eu estou recebendo... eu não estou recebendo aqui, ó, list index. E também não estou passando ele aqui dentro do nosso item, para que ele mantenha essa informação depois. Então, esses foram os erros que eu cometi aí. Vou salvar isso aqui agora, beleza? Volto para o Chrome. E agora, se eu arrastar aqui o item, veja que ele trocou. Só que ele vai gerar um errozinho meio chato aqui, ó. Se eu ficar tentando arrastar... Ó, tá vendo que ele fica dando esse bug muito louco? Isso aqui, basicamente, ele é fácil de resolver. Só aqui embaixo, depois de eu dar o move, eu tenho que falar para aquele item que ele trocou de posição. Porque enquanto eu tô arrastando o item, esse objeto do item que eu tô arrastando, ele não muda. Então, eu preciso, vamos dizer assim, mudar ele em tempo real para ele saber que ele adquiriu uma posição nova e não ficar tentando trocar de novo. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Depois do item ser movido, eu vou pegar esse item e falar que o index dele agora é o target index. Então, eu mudei o index dele. Se eu salvar isso aqui agora e voltar para minha aplicação, veja que ele já não vai dar mais aquele bug. Ó. Eu consigo mover exatamente e com todos os ifs que a gente fez na nossa aplicação, a nossa função move, ó, ela só está sendo chamada uma vez. Isso é muito legal, porque a gente consegue manter uma performance muito bacana. Ó. A gente está basicamente aí, ó, controlando e a gente já consegue mover esses itens. Agora, se eu tentar mover um item para uma outra lista, vixe, não dá certo, ó, ele não consegue mover. Mas a gente vai ter que fazer poucas alterações para conseguir fazer isso, beleza? A primeira alteração é que eu preciso pegar também o index da lista que eu estou movendo o card para cima dela. Eu vou chamar isso de target list index, beleza? E aí eu passo esse target list index para dentro do move aqui. Lá no meu board eu recebo isso como uma propriedade chamada toList. Deixa eu até tirar esse console.log aqui. E aí eu troco esse draft from list aqui por toList. Ou seja, ele vai mover o card para talvez para uma outra lista. Ou para a mesma lista também. Vamos salvar isso aqui agora. E agora, só para eu não esquecer, aqui eu também vou ter que trocar. Daí, list index é igual a list target. Ou melhor, como é que eu botei? Target list index, beleza. Target list index. Vou salvar isso aqui agora. Volto pro meu Chrome e agora veja só, se eu arrastar isso aqui para cima desse card aqui, ó, ele já consegue botar o card, beleza? Então, a gente já está conseguindo... Opa, aqui está dando um errozinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, tem uma coisa acontecendo. Eu estou arrastando aqui para cima, beleza? Isso aqui funcionou, só que aqui ele está se perdendo um pouco. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu código, que provavelmente alguma coisa eu errei.
Já entendi o que eu errei, cara. Aqui nesse if, lembra que lá no começo eu falei que aqui eu tô verificando se o index do item que eu tô movendo for o mesmo para aquele que tá recebendo a movimentação, eu não faço nada. Mas claro que cada lista, como ela tem um array de cards próprio dela, esse index desse item aqui é igual a esse. Então eu vou adicionar uma condição a mais aqui dentro para não fazer nada. Se o index do card for igual ao do target e também o index da lista for igual o target da lista, aí sim eu não faço nada. Se a lista for diferente, eu tenho que deixar ele mover, né? Vamos salvar aqui agora e agora sim eu acho que vai dar tudo certo, ó. Vou mover, beleza? Pra cá ele moveu, aqui também moveu, beleza? Então ele já tá conseguindo fazer toda a movimentação dos itens. Eu acho que a gente finalizou aí a aplicação, ó. Consigo mover pra cá, pra baixo dele também. Consigo mover pra cima, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. Então a gente tá conseguindo dar um efeito bem legal na nossa aplicação. Aí a gente fez toda a parte de drag and drop, tranquilo? Então agora, só pra mostrar aqueles defeitos da aplicação que eu falei lá no comecinho, se eu arrastar todos os itens para essa lista e tentar arrastar o item aqui de volta, não vai funcionar. Por quê? Porque como não tem nenhum card aqui dentro dessa lista, e quem recebe a opção de drop é o card, não está acontecendo nada aqui dentro. Então não tem como eu arrastar um item aqui dentro. Eu teria que utilizar um use drop desse aqui também dentro da lista, para servir de fallback se eu não estivesse arrastando em cima de outro card. Então daria para fazer isso também. E nesse mesmo problema, eu não consigo arrastar um card, por exemplo, aqui para baixo, ó, para ele vir pro final da lista. Eu preciso arrastar ele sempre dentro, em cima de outro card, para que ele consiga aparecer, ó. Senão ele não consegue ser arrastado aqui para baixo, ó. Não dá para arrastar, beleza? Então, a gente finalizou a nossa aplicação. Eu acho que até agora, por agora, ela ficou bem legal. A gente conseguiu aí simular exatamente da mesma forma que o Pipefy faz, ó. A gente consegue arrastar os itens, consegue passar dessa seção aqui para cá, e aí por diante a gente consegue fazer toda essa parte de organizar os cards da nossa lista. Se a gente precisasse comunicar isso com uma API, sem problema, só que na função move que a gente chama, a gente faria a parte de mover lá também na API, aqui dentro, né? Faria o loading, transformaria essa função em assíncrona, faria chamada API, poderia fazer isso no Redux, poderia fazer de diversas formas. Então, cara, eu tô muito contente com o final, com o resultado que essa aplicação gerou. Eu acho que deu para mostrar como que funciona a parte de drag and drop na prática, mas o React D&D, ele tem várias coisas que a gente pode estudar, beleza? Isso aqui é o sortable que eu estava falando, ó, eu vim aqui no código JavaScript e eu copiei basicamente aquele código de como que ele determina qual que é o centro do item e tudo mais. Então tem aqui, ó, eu não tirei aquilo lá do zero, né? Eu acho que aqui no example, ó, aqui dentro... Não, é aqui no card. Ó, tem todos os cálculos que eu mostrei estão aqui dentro, ó. Tem o get client offset, tem... Deixa eu botar só código, ó. Tem aqueles cálculos que eu fiz, aqueles ifs, tá tudo aqui. Por isso que eu tirei bastante proveito da documentação. E aqui tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode fazer um cancel quando o usuário faz um drop fora, ó, para ele voltar. Isso já está sendo implementado automaticamente, mas se a gente arrastar, por exemplo, em cima de outra lista e depois tirar, ele não vai. Ele vai ficar já na lista que a gente arrastou, por causa que está no hover. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, ó. Tem esse handle preview, por exemplo, enquanto que eu tô arrastando, ele gera uma outra imagem. Tem várias coisas que a gente pode fazer com esse React D&D, tranquilo? Mas por enquanto a nossa aplicação ficou fantástica. Eu vou deixar também o código dessa aplicação aqui embaixo na descrição, caso você queira baixar ela, utilizar, vou deixar prontinha para você utilizar, tranquilo? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir, deixar um comentário, deixar também sugestões para os próximos vídeos dessa série que a gente recria interfaces, sejam projetos web, sejam projetos mobile. A gente já recriou a interface do Uber, Nubank, Pipefy agora. A gente quer recriar várias e várias interfaces, então deixa as suas sugestões aí também embaixo, tranquilo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.